Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sobre a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar sobre as 3 hipóteses mais utilizadas nos últimos tempos para a rescisão indireta do contrato de trabalho. Como todos sabem, a rescisão indireta é uma forma do trabalhador se desvincular da empresa quando ela não está cumprindo efetivamente as suas obrigações, as obrigações constantes do contrato de trabalho. É uma espécie de justa causa invertida. Se o trabalhador comete um ato de indisciplina, um ato grave contra a empresa, contra o contrato de trabalho, a empresa tem todo o direito de dispensar esse trabalhador por justa causa. Quando a situação é invertida, o trabalhador tem algo a reclamar da empresa, a empresa está descumprindo regras do contrato de trabalho, força excessiva, humilhações, ou seja, uma gama gigante de possibilidades, o trabalhador pode ingressar com pedido na Justiça do Trabalho requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho, pela qual, uma vez reconhecido pelo juiz, pelo Poder Judiciário, o trabalhador irá receber todas as suas verbas rescisórias na integralidade como se estivesse sido dispensado. Vai receber aviso prévio, 13º, férias proporcionais e férias integrais, fundo de garantia, multa de 40%, seguro-desemprego, enfim, todas as verbas rescisórias na sua totalidade. E dependendo da circunstância, obviamente, vamos imaginar que seja uma situação de humilhação, de rigor excessivo, pode ainda esse trabalhador requerer uma indenização por danos morais que vai ser acoplada nessa indenização no valor dessas verbas rescisórias. Uma vez demonstrado que ele foi ofendido moralmente, obviamente que nessa circunstância cabe uma indenização por danos morais. Mas a gente separou hoje as 3 possibilidades, as 3 hipóteses de rescisão indireta que mais nós temos visto no Poder Judiciário nos últimos tempos. A primeira dela é ser tratada com rigor excessivo. Bom, veja, meus amigos, infelizmente no cenário de crise, de cenário de desemprego, algumas empresas que agem de má fé acabam cobrando demais dos seus funcionários, colocando com excesso de trabalho, com excesso de rigor, excesso de mando, tudo isso acaba gerando aí um desconforto, uma quebra de contrato. Obviamente que o trabalhador pode e deve ser cobrado, mas dentro da razoabilidade, dentro da normalidade. Quando um trabalhador exagera, e aqui eu vou citar um exemplo, por exemplo, com metas. Há um tempo atrás nós tivemos uma situação que ficou bastante conhecida, de uma empresa que vendia produtos através de telemarketing. Quando o trabalhador não conseguia atingir a meta, ele era submetido a uma situação vexatória, sendo obrigado a dançar ou a cantar, uma situação extremamente vexatória que, na verdade, era uma forma de cobrá-lo mais eficiência, mais vendas e mais resultados. Obviamente que não se pode aceitar uma circunstância como essa. O trabalhador deve ser cobrado, porém dentro da razoabilidade. Quando existe uma cobrança excessiva, obviamente que o trabalhador pode entrar com pedido de rescisão indireta e também cumulado aí com pedido de indenização por danos morais. Outra circunstância bastante importante que a gente tem visto bastante no Poder Judiciário é quando a empresa exige um trabalho superior às suas forças. Recebíamos uma situação aqui, uma pergunta bastante interessante, de uma pessoa que sofreu acidente de trabalho, ficou com limitação física, ou seja, teve uma perda de capacidade laboral, ela perdeu a força do movimento no braço e ela foi readaptada em outra função, numa função administrativa. No decorrer do tempo, a empresa simplesmente retornou ela para um trabalho de repetição e essa circunstância acabou agravando o problema, a sequela que ela teve relacionada ao acidente de trabalho. Vejam que absurdo. A empresa colocou no setor administrativo para poupar ela, para poder exigir um trabalho que seja compatível com as suas forças. Tempos depois, ela retornou a uma atividade repetitiva que gerou o acidente. Então veja, ela começou a não conseguir produzir porque ela tinha uma limitação física e por isso ela acabou entrando aí com um pedido de rescisão indireta, alegando que ela estava trabalhando com uma força superior às suas condições físicas. Obviamente que a justiça acatou o pedido
e inclusive determinou uma indenização por danos morais e materiais, porque ficou comprovado que os problemas de saúde dela foram agravadas devido a essa mudança errada de função que exigiu mais força do que as condições dela previa. Outra circunstância que a gente tem visto bastante no Poder Judiciário é possibilidade de existência de um mal considerável ao trabalhador. E aqui eu vou utilizar um exemplo que também real, que a gente tem visto aí no Poder Judiciário, muito discutível, com muitas possibilidades, mas que é a situação pela qual a empresa exige o trabalho presencial de um trabalhador no meio dessa crise de saúde pública, no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo agora da Covid-19, e não detém e não cria nenhum método, nenhum mecanismo de proteção ou de combate à Covid. Como, por exemplo, não exige distanciamento social entre os funcionários, não obriga o uso de máscara, não fornece álcool em gel, medidas sanitárias, medidas não farmacológicas que visam diminuir o risco de contágio da Covid-19. Neste caso, um trabalhador compreendeu que aquilo poderia gerar um mal considerável à sua vida, à sua saúde, à sua integridade física. Acabou entrando com uma ação no Poder Judiciário e, obviamente, o Poder Judiciário vai dar uma solução aí, respeitando a sua dignidade enquanto ser humano, enquanto trabalhador, e considerando que existe a lei lá prevista no artigo 483 da CLT, que visa proteger a integridade física do trabalhador, e quando isso não é verificado, obviamente, a rescisão indireta deve ser mantida, deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário Trabalhista. Outra, e aí seria uma quarta, situação que também a gente tem visto com bastante frequência, é quando a empresa deixa de cumprir obrigações inerentes de forma geral do contrato de trabalho. O que nós temos visto bastante no Poder Judiciário, e essa um pouco menos do que as outras três que a gente falou anteriormente, como principais, como as três hipóteses principais dos últimos tempos de rescisão indireta do contrato de trabalho, essa questão um pouco mais geral, de circunstâncias de obrigações do contrato que não são cumpridas. Vamos citar apenas um exemplo aqui para ficar claro. Uma empresa que no meio da crise, por exemplo, que está com dificuldade financeira, deixa de pagar salários ou não paga o fundo de garantia, não recolhe o fundo de garantia. O Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho já reconheceu que o não pagamento do fundo de garantia, sem nenhuma exceção, é motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho, assim como a falta de pagamento de salário de maneira reiterada, atrasos reiterados, também pode ser motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho a ser reconhecido pela Justiça. É importante dizer que o trabalhador deve sempre fazer um discernimento, deve sempre buscar uma explicação para saber se cabe ou não uma indenização por dano moral na sua circunstância, e sempre que for necessário consultar um advogado da sua confiança e avaliar as possibilidades, os riscos e a necessidade efetiva de ingressar com uma reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Quer saber mais sobre isso? A gente pede que você se inscreva aqui no nosso canal do Saber a Lei e também nos siga no Instagram, @SaberALei. Um forte abraço e até o próximo vídeo.